Ao longo dos milênios, diversas civilizações floresceram e deixaram sua marca no desenvolvimento da humanidade. Elas moldaram a forma como vivemos, pensamos e interagimos uns com os outros. Hoje, vamos explorar 5 das maiores civilizações antigas que mudaram o curso da história e cujo legado continua a influenciar a sociedade moderna. Desde o desenvolvimento de sistemas de governo até a invenção de tecnologias essenciais, cada uma dessas culturas foi pioneira em seu próprio campo. Vamos mergulhar nessas histórias fascinantes e entender como essas civilizações ajudaram a moldar o mundo como o conhecemos. A civilização egípcia, que se desenvolveu às margens do rio Nilo, é uma das mais antigas e duradouras da história. Acredita-se que os primeiros assentamentos egípcios tenham surgido por volta de 3100 a.C., quando o Alto e o Baixo Egito foram unificados pelo primeiro faraó, Menés. O Egito Antigo é conhecido por suas contribuições impressionantes à arquitetura, com as pirâmides sendo os exemplos mais famosos. A Grande Pirâmide de Gizé, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, é um exemplo claro da habilidade dos egípcios em engenharia e sua crença na vida após a morte. Mas o legado do Egito vai muito além de suas tumbas e templos. Os egípcios desenvolveram um sofisticado sistema de escrita, os hieróglifos, e foram pioneiros em áreas como a medicina, onde usavam plantas e procedimentos cirúrgicos para tratar doenças. Eles também criaram um dos primeiros calendários solares, com 365 dias, que ajudou a organizar suas atividades agrícolas e religiosas. Além disso, o Nilo desempenhou um papel vital na vida cotidiana egípcia, fornecendo água para irrigação e uma rota de comércio que conectava o Egito a outras culturas africanas e mediterrâneas. O culto aos deuses e a importância da religião em todos os aspectos da vida também são características marcantes dessa civilização, com a construção de templos majestosos como Karnak e Luxor, dedicados aos deuses Amon-Ra e outros. A Mesopotâmia, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, é frequentemente chamada de o berço da civilização. Foi nessa região que surgiram as primeiras cidades-estado, como Ur, Uruk e Babilônia, que estabeleceram as bases para a organização social, governamental e econômica que conhecemos hoje. Uma das maiores contribuições da Mesopotâmia foi a invenção da escrita cuneiforme, um sistema de símbolos que permitiu a comunicação escrita e a manutenção de registros detalhados de transações, leis e eventos históricos. Uma das descobertas mais notáveis da Mesopotâmia foi o Código de Hammurabi, criado por volta de 1754 a.C., um dos primeiros conjuntos de leis escritas da história. Este código estabelecia regras claras para o comportamento civil e criminal, com punições rigorosas para aqueles que quebrassem as leis. A famosa frase olho por olho, dente por dente vem diretamente deste código. Os mesopotâmicos também fizeram importantes avanços em astronomia, matemática e engenharia, criando sistemas de irrigação que permitiram a agricultura em grande escala, mesmo em uma região árida. A construção de zigurates, enormes templos em forma de pirâmide, é outro exemplo de suas habilidades arquitetônicas. Estes templos eram dedicados aos deuses e serviam como centros religiosos e culturais nas cidades. A China é uma das civilizações mais antigas e contínuas da história, com raízes que remontam a cerca de 2100 a.C., durante a dinastia Xia. Ao longo de sua história, a China fez contribuições significativas para a humanidade, incluindo a invenção de tecnologias que ainda usamos hoje. O papel, a pólvora, a bússola e a impressão são apenas algumas das inovações chinesas que tiveram um impacto global. Além das inovações tecnológicas, a civilização chinesa também é conhecida por suas profundas tradições filosóficas. Pensadores como Confúcio e Laozi moldaram a cultura e o pensamento chinês por milênios. O confucionismo, por exemplo, enfatizava a importância da moralidade, da lealdade familiar e da responsabilidade governamental, influenciando não apenas a China, mas também outras culturas asiáticas. A Grande Muralha da China, uma das maiores obras de engenharia da história, foi construída ao longo de várias dinastias para proteger o Império Chinês de invasões. Com mais de 21 mil quilômetros de extensão, a muralha é um testemunho da determinação e habilidade dos antigos chineses em enfrentar desafios externos. A Grécia Antiga é amplamente considerada o berço da civilização ocidental. Foi aqui que nasceram muitas das ideias que ainda moldam o pensamento moderno, especialmente nas áreas de filosofia, ciência e governo. A democracia,
por exemplo, foi introduzida pela primeira vez em Atenas no século V a.C., permitindo que os cidadãos participassem diretamente nas decisões políticas de sua cidade. Os gregos também fizeram avanços notáveis em filosofia, com pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles criando as bases da lógica, ética e política que ainda estudamos hoje. Eles introduziram a ideia de que o conhecimento poderia ser adquirido por meio da razão e da observação, em vez de apenas pela tradição ou mito. Na arte e na arquitetura, os gregos desenvolveram o estilo clássico, com suas colunas dóricas, jônicas e coríntias que ainda influenciam construções ao redor do mundo. O Partenon, construído em Atenas em homenagem à deusa Atena, é um dos exemplos mais famosos de sua arquitetura. A civilização romana construiu um dos maiores impérios da história, controlando grande parte da Europa, norte da África e Oriente Médio. Roma é famosa por suas inovações em engenharia, arquitetura e direito. Eles construíram vastas redes de estradas, aquedutos que transportavam água por longas distâncias e edifícios monumentais como o Coliseu e o Panteão. O direito romano é um dos maiores legados de Roma, fornecendo a base para muitos sistemas legais modernos. Princípios como a igualdade perante a lei, o direito de defesa e a ideia de contratos ainda são usados hoje em tribunais ao redor do mundo. Além disso, o Império Romano facilitou a disseminação do cristianismo, que começou como uma pequena seita na Judéia e, graças à rede de estradas e à influência política romana, tornou-se uma das maiores religiões do mundo. Essas civilizações antigas não apenas moldaram o mundo em que vivemos, mas também deixaram um legado duradouro que ainda inspira e orienta a sociedade moderna. Cada uma dessas culturas contribuiu de maneira única para o avanço do conhecimento, da tecnologia e da governança. Seja nas pirâmides do Egito, nas estradas romanas ou nas filosofias chinesas e gregas, o impacto dessas civilizações continua vivo e relevante até os dias de hoje.